pessoal, olá meninas, muito bom estar com vocês aqui no nosso podcast da Educação Adventista do Colégio do Jardim Florestal. Professora Kézia, é um prazer estar com você, seja muito bem-vinda. Professora Thalita, uma gratidão enorme poder ter você aqui conosco também, seja muito bem-vinda. E o tema de hoje que nós vamos tratar é sobre um sentimento chamado frustração. Que difícil, né, meninas? Nós lidamos com isso todos os dias e agora estamos aqui para falar diretamente com você, para que você aprenda um pouquinho sobre o que é frustração, como nós lidamos com a frustração no ambiente escolar, no ambiente social, quer seja em casa, quer seja em uma festa, no supermercado, não sei. Vamos conversar um pouquinho aqui hoje, as meninas têm muita experiência, estou aqui com uma psicóloga de formação, pedagoga também, estou aqui com uma psicopedagoga, também professora, ambas já deram aulas, então tenho certeza que poderão ter aqui muitos exemplos para nos ajudar a lidar com este sentimento. Professora Kézia, professora Thalita, fiquem à vontade, tá bom? Eu deixei aqui escrito, diante do que nós já conversamos, um pouquinho sobre o que é o sentimento. Então eu quero, em palavras simples e bem entendível aos nossos alunos também, falar aqui o que nós levamos em consideração. Bom, frustração é um sentimento que aparece quando a gente quer muito uma coisa e ela simplesmente não acontece. Para uma criança pode ser não ganhar um brinquedo, perder um jogo, ouvir um não dos pais, e é muito desconfortável, mas ela também, apesar de ser um sentimento ruim de se lidar, ela nos ensina a ter limites, nos ensina a esperar, nos ensina a tentar de novo, e é um sentimento que amadurece dentro de onde? Do nosso coração, correto? Então podemos lidar aqui o sentimento de frustração como uma professora dentro do ambiente escolar, mas uma professora que não dá broncas, né? Fica ali muitas vezes diante da fala de alguém ou de algum sentimento que nós esperávamos e não conseguimos, correto? Correto, sim, corretíssimo. Como que vocês podem falar para mim, dentro da vida de vocês acadêmica, ou até fora, porque ambas trabalharam já de forma externa, até onde eu sei aqui, a professora Kézia, ela estava há dias atrás dentro de um consultório. Vocês podem falar para mim um pouquinho sobre algumas experiências que vocês viveram com este tema? A frustração, ela se encontra na vida de todas as pessoas em qualquer fase do desenvolvimento humano, né? Desde o nascimento até o final da sua vida você tem que lidar. Com as crianças se torna um pouco mais complexo, porque nós dependemos de mediadores para poder estar neste meio conduzindo a frustração da criança, porque ela é essencial, ela é necessária. Não dá para a gente tirar a frustração da criança e esperar que ela tenha maturidade. Maturidade que ela só vai alcançar mesmo com a maturação neurológica aos 25 anos de idade. E a frustração, ela perdura a vida inteira. Então, em todas as fases é essencial que a frustração ela aconteça. Mas, sim, e em coisas simples, como por exemplo uma rotina. Uma rotina na própria casa da criança, que muitas vezes precisa de um atendimento específico para criar essa rotina, a rotina que nós temos dentro do ambiente escolar. Por quê? Porque não vai ser sempre da forma com que a criança quer, ou no momento em que ela quer. sim. Então, muitas vezes ela vai ter que esperar, ela até vai ter aquilo, mas ela vai ter que esperar. E isso gera frustração. Só que é importante esse exercício de lidar com essa frustração, de esperar. Trabalha uma autorregulação, poderíamos dizer assim? Sim, com certeza. A autorregulação, ela precisa de um ambiente para que ela possa ser bem desenvolvida, digamos assim. Não dá para falar de frustração sem falar de autorregulação. A autorregulação, ela se encontra presente no nosso córtex pré-frontal, onde nós temos ali a regulação das nossas emoções, que para uma criança, e pasmem vocês, até os 25 anos, é um processo de desenvolvimento desse córtex pré-frontal, que onde não temos ainda todo o estímulo neurológico para ter uma autorregulação. E isso é aprendido. Imagina se uma criança já nascesse com uma maturação neurológica, com alta capacidade de se frustrar e sem sofrer. Nem choraria.
Sim. Nem choraria, porque ela nasce se comunicando através do choro. Então, esse processo de ensinar na frustração, como uma professora sem bronca, que é a própria frustração, é essencial para que ela se torne um adulto para viver a vida em sociedade, porque a sociedade ela é frustrante. E traz a inteligência emocional do cidadão. Sim, né? porque ele vai aprender a lidar com os próprios sentimentos, ele vai aprender a nomear, a identificar o que ele está sentindo e que é normal e que ele vai sentir aquilo. Ele vai aprender que outras pessoas também sentem e que ele vai ter que lidar com o que o outro está sentindo, porque isso é o desenvolvimento da inteligência emocional. E isso é importantíssimo para a nossa convivência, para a nossa interação, para a gente conviver aqui na sociedade. Quando você fala que é normal, eu queria puxar o gancho dos pais, né? Quando os pais não permitem que a criança se frustre ou ela está chorando e você fala, não chora, não precisa, e precisa. A frustração, ela precisa ser externalizada. E nós precisamos entender que nem sempre o choro é uma birra. É a criança aprendendo a lidar com aquele momento em específico onde ela sofre por não ter aquilo que ela queria. E ter a coragem e a maturidade de dizer, eu entendo que você está chateado, você tem motivos para isso, mas vamos pensar comigo, ajudar a criança a nomear o sentimento, ajudar a criança a entender o porquê que naquele momento ela não conseguiu aquilo. E que muitas vezes não é nem que naquele momento ela não conseguiu e nunca mais, mas que ela precisa aprender uma nova habilidade para conseguir aquilo que ela queria. Isso que você falou, professora, ele entra assim de encontro com algo que eu e a professora Thalita estávamos conversando um pouquinho antes de iniciarmos essa edição do podcast, que é sobre a questão do acolhimento. Sim. Né? A professora Kézia, você pode, professora, falar um pouquinho sobre essa questão? Sim, porque é extremamente importante para a criança aprender a lidar com essa frustração, que tenha este acolhimento, que ela se sinta acolhida, que está tudo bem ela sentir aquilo. Como a professora Kézia falou, tanto a frustração como os outros sentimentos precisam ser nomeados para que a criança entenda e saiba identificar o que ela está sentindo. Então, querido, eu sei que você está chateado. Isso se chama frustração. Sabe por quê? Porque você queria que acontecesse dessa forma e aconteceu de outra forma. Ou porque você queria que acontecesse neste momento e você vai ter que esperar para que aconteça em outro momento. Em um simples diálogo, nós podemos entender aqui, que nós geramos também uma confiança familiar. Sim. Olha que interessante, né? Nós estamos falando aqui no ambiente familiar, mas isso pode ser estendido também para o colégio, para o âmbito social, entre amigos, alguma coisa. Quando existe esse diálogo, as pessoas se sentem mais seguras para poder expressar o que estão sentindo. Com isso, nós temos ali crianças que vão se tornar adultos que também vão conseguir viver melhor em sociedade, explanando melhor seus sentimentos. Passando isso para os outros. Sim. Porque eu já vi crianças que têm este diálogo para ter esse entendimento. E eu já vi situações da criança falar com outra criança que está frustrada. Está tudo bem. Fulaninha, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Não fique assim não, vai passar. Então, ou seja, ela aprendeu e está passando para outra criança. E o professor dentro da escola, ele também tem essa função de mediador de frustração em todas as etapas da educação. Desde o maternal, onde nós temos ali crianças de 3 anos, que são ainda mais imaturas, que tudo é meu, eu quero, é agora, e não aprenderam a habilidade ainda de esperar. Até o terceiro ensino médio, que está estudando para um Enem, que vai fazer provas e tem um objetivo a ser alcançado. Então, pensando em toda a educação, nós temos aqui etapas de aprendizagem para chegar lá no terceiro médio, para poder se frustrar caso não seja a nota do Enem que queria. Dentro do colégio, então assim, não vamos nos aprofundar muito dentro dos exemplos, mas eu queria que cada um de vocês dessem um exemplo, pelo menos, de dentro da escola. A professora Thalita falou quanto à questão dos brinquedos, né, no comecinho aqui da nossa conversa, sobre a questão dos brinquedos.
quando um ou outro não traz ali ou não? Como que foi, professora? Por exemplo, às vezes a criança traz o brinquedo, não quer compartilhar, ou de repente o brinquedo quebra, ou não é o momento de brincar naquela hora em questão. Então surge aquela frustração, que aí uma conversa da professora, um acolhimento da professora, de explicar, olha, nós vamos ter um momento, tem a rotina aqui no quadro, nós estamos neste momento aqui, vai chegar o momento de brincar. Ou então, o coleguinha não quer emprestar o brinquedo para o outro, olha, vamos ter calma, pegue esse, brinque com este outro brinquedo que também é muito legal, eu vou brincar com você. Eu sei que você queria brincar com aquele outro, você ficou chateado porque ele não deixou, mas tá tudo bem. Então, assim, e para os maiores, nós temos coisas simples, por exemplo, o professor formou grupos de alunos. A professora Kézia estava comentando sobre isso. Sobre os grupos. Fala aí, professora, um Quando pouquinho. nós dividimos um trabalho ali, nós temos grupos a ser formados. E muitas vezes o professor escolhe esse grupo para poder dividir as habilidades dos alunos, para que eles alcancem ali a aprendizagem. Quando a gente tem ali um professor que escolhe e o aluno não fica com o colega que ele queria, com o amiguinho que senta do lado, ou eu não posso participar desse grupo porque eu estou com aquele tema. Esse é um bom momento de entender que eu não posso agora, vai ficar tudo bem, eu tenho o direito de estar chateado, mas existem motivos e o professor pode explicar, olha, você ajuda nesse grupo dessa forma, você e seu colega são muito bons, mas naquele grupo o colega vai ajudar também porque não tem uma pessoa similar como você que tem essa habilidade. Vamos dividir a capacidade de vocês e somar no grupo, você soma aqui, ele soma lá, para que todos os grupos tenham pessoas com a habilidade que vocês dois têm. Porque essa é a realidade, pessoas que têm habilidades iguais, quando estão no mesmo grupo, a gente tem ali um grupo mais forte, mas tem grupos que precisam daquela habilidade que não tem, e o professor sabe, e ele precisa dividir. Esses dois pensamentos, se bem trabalhados, formarão grandes líderes. Olha que grandes ganhos, né? Bons pais, seguras, boas mães, bons filhos, Ótimo cidadão. Olha que maravilha. Bom, tratamos a esfera terrestre, né? Sim. Eu quero fazer um paralelo para uma história bíblica, para que possamos depois passar para o âmbito espiritual, correto? Vocês conseguem lembrar de alguma história bíblica que podemos aqui listar? Para uma só. Até porque nós temos Moisés. Legal. Moisés. Poxa, Moisés. Bom, Moisés, 40 anos em um deserto, certo? Primeiramente, na verdade, ele já se frustrou porque eram só 40 dias, certo? Ele já se frustrou porque ele nem queria. Nem queria. Isso aí. Mas vamos lá, passaram-se 40 anos. Não vamos aqui nos atentar aos milagres, né? Chinelo que não quebrava, roupa que não ficava pequena, nuvem de fogo, nuvem de sombra. Vamos passar disso tudo. Moisés, se eu errar, vocês me corrijam, tá? Ele morreu e não entrou na Canaã terrestre. Por um erro. Que difícil deve ter sido, né? Por um erro. Um erro. Qual foi o erro? Ele bateu Ao invés de falar. Ele tinha que falar com a pedra e bateu na pedra. Feriu. Se nós pararmos para pensar hoje, tão simples, né? Um detalhe tão pequeno, mas tirou a oportunidade de Moisés entrar na Canaã terrestre. Mas o que aconteceu? Ele não entrou na terrestre, mas ele o quê? Entrou na celestial. Entrou na celestial. Entrou na Canaã celestial. Então, Deus ele não perde uma oportunidade de frustração em transformá-la em bênção, desde que nós nos entregamos aos caminhos do Senhor, correto? Porque Ele quer nos ensinar. É isso mesmo. Sempre, né? Sempre. É por isso que desde o lar, Deus já coloca os pais para isso. Para educar as crianças, para educar, se tornar adultos, porque a educação de Deus ela é constante, desde o nosso nascimento, para que a gente alcance a Canaã celestial. Que bênção. Eu quero fazer uma citação de Ellen White, que está no livro A Ciência do Bom Viver. Diz o seguinte: nossos planos são com frequência frustrados para que os planos de Deus se cumpram, mesmo quando precisamos deixar coisas boas. Ele está preparando algo melhor.
Que bênção. Que bênção. Com este pensamento, quero agradecer muito a vocês. Né? A professora Thalita cuida aqui de todos os professores de maternal ao 5º ano. A professora Késia cuida de todos os alunos do 4º ao 7º ano, como orientadora educacional aqui do nosso colégio. E eu aqui como diretor tenho o privilégio de poder ter vocês como minhas parceiras de trabalho. Que Deus as abençoe. Espero que este tema ajude não somente a nós aqui como profissionais, mas a vocês pais, telespectadores que estão aí neste momento ouvindo este episódio do nosso podcast. O nosso colégio está de portas abertas para você. Caso você queira vir nos conhecer, estaremos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira. Não precisa marcar horário. Caso não possamos atendê-los, alguém vai fazer isso e apresentar essa estrutura magnífica para você. Que Deus nos abençoe, que o nosso colégio ele seja realmente um oásis aqui na cidade de Jundiaí e que juntos possamos fazer maravilhas ao reino e também às famílias. Obrigado, meninas, que Deus os abençoe. Querem se despedir? Fiquem à vontade. Prazer, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, amigos. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.